Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje, termodinâmica, parte 2. Lembrando que são pré-requisitos para essa aula, estudo geral dos gases, aula que está aí na playlist de termologia, e também termodinâmica, parte 1, que também está na playlist. Na primeira parte da termodinâmica, nós fizemos a primeira lei da termodinâmica e relacionamos a primeira lei da termodinâmica com as transformações gasosas. Lembrando que a primeira lei da termodinâmica é aquela que quando você injeta calor no gás, esse calor pode virar trabalho mais variação de energia interna do gás. Lembrando que trabalho é pressão vezes variação de volume, para quando a pressão permanece constante, ou se caso a pressão variar, você tiver um gráfico pressão e volume, nesse gráfico você pode fechar a área da figura formada, essa área vai ser igual ao trabalho. E ainda lembrando que a variação da energia interna ela é 3 meios de NR delta T, ou delta U é 3 meios de P vezes delta V, para quando a pressão permanecer constante. Então, essas relações foram vistas na aula anterior, primeira lei da termodinâmica, e hoje, claro, a gente vai falar da segunda lei da termodinâmica. Para poder fazer a segunda lei da termodinâmica, nós vamos precisar definir uma coisa extremamente importante, que são as transformações cíclicas. Detalhe, transformações, estou falando ainda de transformações gasosas, isobárica, isovolumétrica, isotérmica, pode ser uma diabática, ou seja, uma transformação qualquer. E aí, cíclica, você já vai entender o porquê. Vamos supor que você tem aqui um plano cartesiano e nós temos no eixo das ordenadas a pressão, no eixo das abscissas o volume, um gráfico físico, obviamente, e aqui nós temos duas isotermas, uma de temperatura T1, e uma de temperatura T2. Obviamente que a isoterma mais afastada da origem do gráfico, a temperatura é maior. E aí nós vamos fazer o seguinte, então vamos pegar um gás, imagine aí que você tem um gás aprisionado num recipiente com um êmbolo, as partículas ocupam volume, elas colidem contra as paredes, exercem uma pressão totalmente desordenada, e claro, elas têm um grau de agitação molecular que constitui a temperatura. E aí eu vou fazer uma série de transformações nesse gás, e quero uma transformação que seja cíclica. O que é uma transformação cíclica? Ela é uma situação em que o gás vai sofrer uma série de transformações e vai voltar ao estado inicial. Esse é o significado de cíclico na termodinâmica. Vamos ver o que acontece numa transformação como essa. Então vamos supor que você tem aqui um gás qualquer, preso num recipiente, onde ele tem no ponto A uma pressão P1, um volume V1, e, claro, ele está a uma temperatura T1. E aí eu vou pegar esse gás e vou fazer algumas transformações. Por exemplo, numa primeira situação, vou levar ele nesse sentido para essa posição B. Detalhe importante. O que aconteceu com a pressão nesse ponto? Repare, ela permaneceu a mesma. Então, essa transformação AB, ela é uma isobárica. Nessa transformação, nós temos o seguinte. Vamos analisar a primeira lei da termodinâmica nela. Repare, o volume desse gás passou para V2, a pressão permanece em P1, e nós tivemos aqui aumento de volume. Ora, se eu tive aumento de volume, o que aconteceu? Teve trabalho. Então, o trabalho, nesse caso, ele foi positivo. Tivemos mudança de temperatura, de T1 para T2, repare que a temperatura aumentou, então nós tivemos variação de energia interna também positiva. Obviamente que se você pensar na primeira lei da termodinâmica, quantidade de calor igual ao trabalho mais delta U, nós tivemos trabalho positivo, nós tivemos variação de energia interna positiva,
logo nós injetamos calor no gás. Ou seja, eu dei uma certa quantidade de calor para o gás. E, moçada, repare nessa quantidade de calor cedida para o gás. Tive trabalho, obviamente, e tive variação de energia interna. Mas o fato é que eu dei calor para o gás. Então, o gás tem calor armazenado de alguma forma. E aí, eu vou fazer uma segunda transformação. Por exemplo, eu vou levar esse gás agora nesse sentido para esse ponto C aqui. Repare que essa transformação AC, ela é uma transformação em que o volume permaneceu constante, ou seja, ela é uma isovolumétrica. Se ela é uma isovolumétrica, nós temos o seguinte: o volume permaneceu constante. Se o volume permaneceu constante, o trabalho realizado é igual a zero. Repare que a temperatura foi de T2 para T1, e um detalhe importante. Era T1, foi para T2. T2 foi para T1. Então, houve variação de energia interna. Essa variação de energia interna ela é negativa, uma vez que a temperatura diminuiu. E um detalhe importante, o valor numérico que ela foi de A para B é o valor numérico que ela foi de B para C, só que com o sinal trocado. Ou seja, o mesmo valor numericamente falando. Isso é importante notar, ou seja, tivemos uma variação de energia interna negativa. Se eu olhar para a primeira lei da termodinâmica, tivemos trabalho nulo, variação de energia interna negativa. Então, o que aconteceu? Eu retirei calor do gás, o calor é negativo. Mais uma vez, ΔU negativo, trabalho nulo, então Q negativo. O que acontece? Eu tirei parte do calor Q1 que eu dei, mas não tirei totalmente ele. Vamos fazer aqui valores numéricos para que você entenda melhor. Vamos supor que eu tive na primeira transformação AB um trabalho, por exemplo, de 600 calorias. E tive uma variação de energia interna de 400 calorias. Logo, quanto que eu injetei de calor na primeira transformação? 1000 calorias. Ou seja, eu injetei 1000 calorias, tive um trabalho de 600 e uma variação de energia interna de 400. Quando eu fiz a transformação BC, não tive trabalho realizado, foi uma isovolumétrica, ΔU foi negativo e é o mesmo valor que foi a transformação AB. Então aqui eu tenho uma perda de energia do gás de menos 400 calorias, ou seja, esse calor não é igual ao calor Q1, repare, ele é um calor Q2 e ele é de menos 400 calorias. Então é como se a gente tivesse mais ou menos o seguinte, olha só, eu injetei 1000 calorias ligando isso numa fonte, tive trabalho, variação de energia interna, fiz a segunda transformação, retirei 400 calorias do calor que eu tinha dado. Observe que está sobrando um saldo aí. Muito bem. Vamos a mais uma transformação. Agora eu vou levar o gás de C para A novamente. Nesse sentido. E aí repare o seguinte, transformação CA, ela é uma isotérmica. Repare que eu fui em cima da isoterma T1. Ou seja, não tivemos variação de temperatura nessa transformação CA. E aí um detalhe importante, se ela é uma isotérmica, quanto é a variação de energia interna? É zero. E aí acontece o seguinte, repare que o volume foi de V2 para V1, ou seja, diminuiu o volume. Então eu tive trabalho realizado e esse trabalho é negativo, uma vez que o volume diminuiu, lembrando que trabalho é pressão vezes variação de volume. Então eu tenho um trabalho negativo. E aí, se eu usar novamente a primeira lei da termodinâmica, tenho variação de energia interna nula, trabalho negativo, calor negativo. Ou seja, o calor aqui, que eu vou chamar de Q3, ele é menor que zero. Mais uma vez, vamos dar valores numéricos para essas medidas. Olha só, variação de energia interna foi nula. Trabalho realizado foi negativo. Logo, eu tirei calor do gás de novo. Só que um detalhe. Esse trabalho aqui, se eu considerá-lo como T1, e esse daqui como T2, repare uma coisa, qual dos dois trabalhos que é maior, T1 ou T2? Moçada, repare o seguinte, quando eu fiz a transformação AB, o trabalho é a área dessa figura, ou seja, desse retângulo inteirinho aqui, isso é o trabalho
realizado aqui na isobárica. Repare que esse trabalho, eu chutei um valor para ele de 600 calorias. E aí, moçada, quando eu levei a transformação CA, lembrando que a transformação BC não teve trabalho, mas quando eu levei a transformação CA, não só o trabalho foi negativo, como também a área da figura formada agora é outra. É essa área que está imediatamente abaixo desse gráfico. E repare um detalhe. Essa área que eu destaquei aqui agora, que é o trabalho T2, é menor do que a área do trabalho de A para B. Então, se do trabalho de A para B eu chutei 600 calorias, esse trabalho não foi de 600. Vamos dar um valor para ele. Vamos supor que esse trabalho fosse de menos 200 calorias. Logo, eu tirei calor de novo do gás de menos 200 calorias. E aí acontece uma coisa que é o seguinte. Eu voltei com o gás à situação A. Primeira coisa importante. É isso que é uma transformação cíclica. É quando você pega um gás numa posição, faz uma série de transformações. Aqui eu fiz essas transformações em 3 etapas. Você poderia fazer em mais 4, 5, 6 etapas, depende. Mas uma coisa importante na transformação cíclica é sair de um ponto, fazer as transformações e voltar ao ponto inicial. E aí, o mais importante, que começa a caracterizar a segunda lei da termodinâmica e que começa a mostrar como é que eu faço uma máquina térmica. Vamos dar uma olhada em todas essas transformações fechando um ciclo. Observe, eu injetei 1000 calorias no gás no começo, lá no ponto A para fazer a transformação AB. 600 virou trabalho, 400 virou variação de energia interna na transformação AB. Quando eu fiz a transformação BC, eu tive uma variação de energia interna, o mesmo valor da anterior, porque voltou à mesma temperatura, 400 calorias retirada do gás. Se você observar, entre a transformação AB e a C, eu estou com um saldo energético no gás de 600 calorias, que foi o primeiro trabalho. Quando eu fiz a transformação CA isotérmica, a última, e voltei ao estado inicial, repare que a variação de energia interna é 0, o trabalho agora foi menor, 200 calorias, eu estava com saldo de 600, devolvi mais 200 calorias e voltei ao estado inicial. E aí, moçada, olha que coisa interessante, eu tenho uma sobra. Uma sobra de quê? De 400 calorias. E levei o gás ao estado inicial. Moçada, é essa sobra que move o moinho, que move a máquina térmica. Ou seja, as máquinas térmicas criadas lá com a Revolução Industrial, os caras perceberam isso. Que eu poderia fazer uma série de transformações num gás, levar ele ao estado inicial, e dependendo de como eu faço isso, eu tenho uma sobra de energia. E essa sobra de energia, eu vou utilizá-la de alguma forma. E aí vem a máquina térmica. Máquina térmica é isso. Você vai fazer transformações cíclicas e trazer o gás ao estado inicial com um aproveitamento energético. Beleza? Muito bem. O que você observa numa transformação cíclica extremamente importante, que sempre vai ocorrer? Primeiro, numa transformação cíclica, a variação de energia interna total dos ciclos realizados é nula. Uma vez que o gás sai de uma temperatura T1, sofre as transformações e volta ao estado inicial. Ou seja, uma coisa vai ser fundamental nessas transformações. Você pode ter, entre as transformações, variação de energia interna, só que você vai ter ela positiva e depois negativa sempre. E essas duas se anulam. Então, numa transformação cíclica, uma das principais propriedades é que a variação de energia interna é igual a 0, sempre. Outro detalhe importante, você sempre vai ter um saldo energético e repare uma coisa, se você pegar a área na transformação AB, que é todo o retângulo, e pegar a área na volta do gás de C para A, que é essa figura aqui, repare que sobra uma área interna do ciclo. Essa área interna do ciclo sempre será o saldo útil, que vai ser aproveitado na máquina térmica.
É esse saldo que eu tenho interesse. É esse saldo que move o moinho, a diferença entre as áreas. Então, a área interna do ciclo é o saldo energético. Outro detalhe importante que você repara na transformação cíclica é o seguinte: repare que o sentido que eu fiz dessas transformações, nós chamamos isso de sentido horário. Observe, toda vez que você tem um ciclo no sentido horário, você vai ter um saldo energético positivo, o trabalho final ele é positivo, e um detalhe importante, nós dizemos que nesse caso o gás recebe calor ou simplesmente o êmbolo empurra o meio, ou seja, o gás realiza trabalho sobre o meio. As transformações cíclicas, elas podem ser realizadas de várias maneiras, e uma delas é você pegar, por exemplo, suponha aqui novamente um gráfico pressão-volume, e aí você já tem um gás, por exemplo, a uma temperatura T3 alta, numa situação A, e aí você faz transformações, por exemplo, assim. Primeiro, uma isobárica, repare, de A para B a pressão permanece constante, o volume diminuiu, nós tivemos um trabalho, o trabalho corresponde a essa área que eu estou destacando aqui, desse retângulo, e aí eu faço uma segunda transformação, por exemplo, aqui, BC, nesse sentido, numa isovolumétrica, por exemplo. Depois eu faço mais uma transformação CD, por exemplo, de novo, isobárica, e finalmente eu fecho o ciclo fazendo a transformação DA. Repare um detalhe, na transformação BC, ela é uma isovolumétrica, o trabalho não existe. Na transformação DA, de novo uma isovolumétrica, o trabalho não existe. E observe o seguinte, o saldo energético é a área interna desse ciclo. Repare que a área na transformação AB é maior do que a área na transformação CD, que é só a parte de baixo do retângulo. E aí sobrou, claro, essa parte interna mais uma vez, que é o nosso saldo energético. Só que tem um detalhe, repare que a transformação AB, o volume ele diminui. Logo, nessa transformação, o trabalho T1 ele é negativo. E depois, na transformação CD, esse trabalho ele é positivo, uma vez que o volume aumenta. E aí, esse trabalho T2 sendo maior, repare que o trabalho T1 negativo, numericamente é maior do que o trabalho T2, logo você tem um saldo energético negativo. O sinal menos é apenas um detalhe na energia, não tem problema, a energia pode ser negativa. Mas o fato é que, repare que esse ciclo foi feito no sentido anti-horário. E toda vez que o ciclo é feito no sentido anti-horário, você vai ter o seguinte: o trabalho resultante vai ser negativo, nesse caso a gente diz que o meio empurra o êmbolo, ou seja, o meio realiza trabalho sobre o gás. Isso são apenas formalidades no sentido de que, por exemplo, quando você tem o ciclo no sentido horário, o gás estava numa posição, o êmbolo, e aí ele sofre uma transformação indo e depois voltando, ou seja, o êmbolo empurra o meio. No sentido contrário, você tem o gás numa certa temperatura, por exemplo, ele é resfriado, o êmbolo volta, então nós dizemos que o meio realizou trabalho sobre o gás. É claro que para fazer esses tipos de transformações para valer numa máquina térmica, nós temos agentes externos atuando sobre esse sistema para poder fazer essa variação de energia. O fato é que nós podemos ter o ciclo no sentido horário, trabalho final positivo, ou no sentido anti-horário, trabalho final negativo. Outra coisa que você observa é que num ciclo eu posso ter, por exemplo, nessa situação, 3 transformações. Aqui já foram 4 transformações. Na verdade, os ciclos nas transformações cíclicas, eles podem ser os mais variáveis possíveis. Por exemplo, você poderia ter um gás numa posição aqui, e aí você leva ele, por exemplo, de A para B, numa transformação como essa, meio circular, e retorna de B para A, fechando uma circunferência. Numericamente, isso é possível. Mais uma vez, a área interna da figura representa o saldo, representa o trabalho realizado pelo gás. Outro exemplo, pressão-volume. Você tem, por exemplo, um gás numa situação A, você leva ele para uma situação B, leva ele para uma situação C, volta ele numa situação D, leva ele a uma situação E e volta ele a uma situação A. Repare que as figuras que eu posso formar, elas são as mais variadas possíveis. O importante na transformação cíclica é sempre voltar à situação inicial e nunca se esqueça, a variação da energia interna sempre vai ser nula no ciclo total. E o trabalho útil, a área interna do ciclo que você efetuou. Beleza? Muito bem, uma coisa que você vai observar agora nas transformações cíclicas e que é fundamental para a máquina térmica é o seguinte: você não vai conseguir fazer transformações cíclicas se não tiver pelo menos 2 faixas de temperatura. Repare que aqui eu tenho uma temperatura T1, uma temperatura T2.
fonte fria, fonte quente. É isso mesmo, máquina térmica, ela requer fonte fria, fonte quente. Qualquer que seja a transformação, repare que aqui eu coloquei 3 isotermas. Eu tinha o gás numa temperatura TA, diminuí para T2, diminuí ainda mais para T1, voltei para T2 e voltei para T3. Ou seja, você não consegue fazer transformações cíclicas sem ter 2 fontes de temperatura, uma quente e uma fria. E aí vem a prática da coisa. Nós vamos começar a preparar para as máquinas térmicas. O que são máquinas térmicas? São normalmente máquinas que trabalham com vapor aquecido. E nós temos isso nas usinas termonucleares, por exemplo. Nós temos isso no trem a vapor. Nós temos isso no carro, que é um instrumento que a gente tem de uso contínuo e que é uma máquina térmica. E repare, quando você tem o seu carro, o motor, como máquina térmica, ele tem a fonte quente e a fonte fria. A fonte quente, quando você injeta combustível, que ele aquece, o motor esquenta muito, e aí outro detalhe, se você continuar injetando combustível nesse motor e não resfriar esse motor, o material vai se danificar, você vai ter dilatações e toda a estrutura que você tem do motor do carro, ela pode se comprometer. Então ele tem a fonte fria. O que é a fonte fria do carro, por exemplo? Que ele tem lá um radiador com água. Aquilo ali é a fonte fria. Sem contar que muitas vezes, se você olhar a parte da frente do carro, ele é todo gradeado, para que o ar, quando o carro está em movimento, entre e facilite o resfriamento do motor do carro. Ou seja, nós temos a fonte quente, nós temos a fonte fria. Muito bem, com tudo isso que nós vimos das transformações cíclicas, nós podemos começar a falar e esquematizar melhor as chamadas máquinas térmicas. Vou colocar aqui um esqueleto de uma máquina térmica, a chamada fonte quente, e nós temos também a chamada fonte fria. E aí nós temos o seguinte, na fonte quente você injeta uma quantidade de calor Q1, que é aquele calor de entrada, e aí você tem o trabalho realizado, que é a área daquele ciclo interno, que é o chamado trabalho útil, e você tem o calor Q2 rejeitado, que é aquele calor perdido. Dependendo das transformações que você vier a fazer, com 3 etapas, 4 etapas, você observa que o calor Q2 rejeitado, ele pode ser uma somatória de vários calores parciais. Mas o fato é o seguinte, você tem um calor Q2 rejeitado na máquina. E evidentemente que aqui nós podemos começar a equacionar. Primeira coisa, o que é o trabalho útil? O trabalho útil é a quantidade de calor Q1 injetada na máquina menos a quantidade de calor Q2 rejeitada pela máquina. Essa equação ela vai ser extremamente importante. Lembrando que a fonte quente ela trabalha numa temperatura T1, a fonte fria numa temperatura T2, claro, menor do que T1. E aí nós temos também o chamado rendimento da máquina. O que é o rendimento que vem lá da mecânica? A chamada energia útil do seu sistema, a energia total. Ora, vamos interpretar isso na máquina térmica que nós estamos desenvolvendo aqui. O rendimento dela seria, o que é a energia útil? É o trabalho útil, é aquele que vai mover o moinho. Então, é o trabalho útil pela energia total. Qual que é a energia total? Aquela que entra na máquina térmica, ou seja, o calor Q1. Essa é uma equação de apoio, você vai precisar dessa equação em alguns exercícios. Mas essa equação pode ainda ser melhorada, ou seja, o rendimento ele pode ser, o que é o trabalho útil? É Q1 menos Q2. Se você colocar no lugar Q1 menos Q2 sobre Q1, aqui você pode escrever essa equação da seguinte maneira. Só que, o que é Q1 sobre Q1? É 1. Então daqui você pode tirar que o rendimento da sua máquina é 1 menos Q2 sobre Q1. Essa equação também pode ser utilizada e é importante. Um dos grandes problemas da máquina térmica, e até hoje é muito discutido, uma vez que essas máquinas elas são extremamente poluidoras do meio ambiente, isso é uma preocupação cada vez mais recorrente no mundo acadêmico. Então, vocês têm aí, por exemplo, carros que estão sendo fabricados com motores elétricos, que normalmente tem um rendimento melhor do que uma máquina térmica, além de não poluir. O problema é o seguinte, as máquinas térmicas, em geral, o rendimento delas é baixo. Você não consegue fabricar uma máquina térmica com rendimento de 100%. O fato do êmbolo ir e vir significa aquecer, resfriar. Então, a quantidade de calor Q2 rejeitada pela máquina sempre vai existir. E aí tem um detalhe, o rendimento da máquina é sempre inferior a 100%, uma vez que você vai estar subtraindo 1 de Q2 menos Q1, Q2 menor do que Q1.
Em geral, as primeiras máquinas a vapor, aqueles trens lá que você vê no faroeste, tinham um rendimento por volta de 15%, muito baixo. Ali se queimava carvão para poder fazer vapor e gerar trabalho eficiente para a máquina. Evidentemente que as máquinas térmicas foram sendo aperfeiçoadas, a máquina térmica hoje ela costuma ter um rendimento aí por volta dos 30%, 35%. Verifique que ainda assim, dependendo da máquina térmica, a eficiência dela é muito pequena, ela é muito baixa. Então esse tipo de máquina, ela está em desuso, ainda utilizamos muito. Mas os estudiosos do meio ambiente estão defendendo cada vez mais que essas máquinas saiam de circulação. E essa é a tendência para o futuro próximo. Uma outra equação que você vai poder utilizar na máquina térmica é a relação entre as quantidades de calor e suas respectivas temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Experimentalmente é possível mostrar que a quantidade de calor Q1 pela temperatura T1 é igual à quantidade de calor Q2 pela temperatura T2 de uma máquina térmica, ou seja, essa relação também você pode guardar. Inclusive é possível pegar essa equação e misturar com essa do rendimento, ou seja, repare que eu posso escrever essa equação também como T2 sobre T1 igual a Q2 sobre Q1. E aí tem um detalhe, o que é Q2 sobre Q1 lá no rendimento? Posso substituir por T2 sobre T1. Portanto, o rendimento de uma máquina também pode ser tirado como 1 menos T2 sobre T1, onde T2 é a temperatura da fonte fria e T1 a temperatura da fonte quente. Mais uma vez, isso é menor do que isso, então essa divisão dá 0, alguma coisa, 1 menos isso vai dar a eficiência da máquina, que você pode utilizar em porcentagem. Então, essa é uma equação também válida para as máquinas térmicas. Moçada, olha só para que você entenda esquematicamente como é que funciona, por exemplo, uma máquina térmica, um exemplo que nós temos é o motor combustão, que é muito utilizado nos veículos. Esquematicamente a coisa funciona mais ou menos assim, ó. Você tem todo o bloco do motor, aqui embaixo eu tenho nesse espaço uma câmara vazia e tem algumas engrenagens mecânicas aqui, um mancal que está ligado nesse cilindro, esse aqui é um tubo cilíndrico. E aí, o que acontece? Esse tubo cilíndrico, ele se move aqui nesse eixo. Aqui tudo é metal, evidentemente, aqui é mais uma câmara vazia, e ele se move aqui. E aí, claro, você vai ligar um sistema de engrenagens disso na roda do carro. Mas, esquematicamente, o que eu quero aqui é o funcionamento. O que acontece? Esse pistão, ele sobe e desce, e aqui eu tenho uma câmara vazia. E aí, aqui no topo, claro, tem mais metal por aqui tem mais câmaras, e aí o que acontece? Nesse extremo eu tenho uma vela. A vela é um dispositivo elétrico que emite faísca. E aí acontece o seguinte, por exemplo, no teu carro, como é que ele funciona? Nessa válvula, quando o sistema está em funcionamento, ela tem uma característica que é de abertura, ou seja, ela faz esse movimento de vai e vem. E aí, quando ela está nessa posição, ela está fechando essa entrada da câmara. Quando ela é pressionada de alguma forma, essa válvula ela vem nesse sentido e abre-se a câmara. E aí entra, por exemplo, combustível, gasolina. Essa gasolina cai aqui dentro, ela é pressionada, vaporiza, e quando ela vaporiza, moçada, se a gasolina líquida já pega fogo, imagina ela vaporizada. O que acontece? Ela vira vapor aqui dentro devido às pressões exercidas. A vela emite uma faísca, quando ela emite uma faísca, o que acontece? Bum, você tem uma explosão. Essa explosão gera forças que mantém esse cilindro em movimento de sobe e desce. Então, explode, desce, entrou gasolina. E aí, claro, acontece uma coisa. A queima dessa gasolina gera detritos que não é interessante. Então, abre-se essa nova válvula, essa válvula vem, os detritos saem, vai para o escapamento do carro. Então, agora imagine tudo isso funcionando em alta rotação, em frequências altíssimas. Então, você tem o sobe e desce desse cilindro, a abertura da válvula, entra a gasolina, vaporiza, a vela entra em ação, faísca, explode, abre essa válvula, sai detritos, entra novamente gasolina e assim acontece o ciclo. Então, esquematicamente, é mais ou menos isso que ocorre no motor do seu carro. Muito bem, não preciso nem dizer que por volta dos anos 1800, quando se desenvolve a máquina térmica, uma das grandes buscas pelos físicos da época foi o quê? Máquinas térmicas com maior eficiência, ou seja, com um rendimento melhor. Em 1824, um francês chamado Sadi Carnot desenvolveu, teoricamente, um trabalho em que conseguia uma eficiência melhor para as máquinas térmicas. O ciclo de Carnot ele é constituído de 4 transformações, sendo 2 isotérmicas e 2 adiabáticas.
E um detalhe importante, essas transformações, elas precisam ser alternadas. Graficamente, o ciclo de Carnot pode ser representado da seguinte maneira. Imagina aí o gráficozinho pressão e volume. Você tem aqui duas isotermas, uma de temperatura T1, outra de temperatura T2. E aí você vai pegar um gás numa situação A, por exemplo, aqui, e você vai fazer essas 4 transformações, sendo 2 isotérmicas, 2 adiabáticas, lembrando que elas precisam ser alternadas. Por exemplo, eu faço uma primeira transformação isotérmica de A para B. Repare, A para B isotérmica, vamos supor nesse sentido. Aí eu faço uma adiabática levando o gás para um ponto C. Repare que nessa situação o volume aumentou, então eu fiz uma expansão adiabática. Volto o gás a uma temperatura T1 isotérmica para um ponto D. E aí, finalmente, eu faço a última transformação, que é uma diabática nesse sentido. Repare que agora o volume diminuindo, estou fazendo uma contração adiabática. E aí, esse ciclo é conhecido como ciclo de Carnot. Na época do trabalho de Carnot, julgava-se que a eficiência dessa máquina, rendimento na casa aí dos 40%, 42%. Então esse é um ciclo bastante interessante, o vestibular cobra isso, não se esqueça. Muito bem, com tudo isso, a gente pode finalmente então sintetizar a segunda lei da termodinâmica. E aí o seguinte, a análise para interpretação da segunda lei da termodinâmica vem de todas essas demonstrações que foram feitas nessa aula, com mais algumas observações teóricas extremamente importantes. Por exemplo, existem algumas proibições no manuseio e na fabricação de máquinas térmicas. Uma delas, por exemplo, está de que o calor ele flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou seja, mesmo que esteja conforme com o princípio de conservação da energia, você não consegue ter calor fluindo do corpo frio para o corpo quente espontaneamente. Ou seja, para você levar calor do corpo frio para o corpo quente, você precisa de um refrigerador, ou você precisa de uma máquina que venha realizar um trabalho por você. Então, essa é uma das proibições importantes na fabricação de máquinas térmicas. Outra proibição importante na máquina térmica é que você não consegue converter integralmente o calor injetado na máquina em trabalho. Ou seja, você tem que ter sempre a chamada fonte fria, você sempre vai ter o calor rejeitado pela máquina. Curiosamente, o inverso é possível, você pode converter trabalho em calor integralmente. Um exemplo disso é a máquina frigorífica. Mas converter calor integralmente em trabalho é uma proibição, também não se consegue. Essas proibições, juntamente com tudo isso que eu expliquei, faz a chamada segunda lei da termodinâmica. Resumidamente, você pode interpretar a segunda lei por 2 frases. Primeira, é impossível você ter fluxo de calor espontâneo do corpo mais frio para o corpo mais quente. E segundo, é impossível qualquer máquina que trabalha em ciclos converter completamente calor injetado em trabalho realizado. Essa é a chamada segunda lei da termodinâmica. Muito bem, moçada, com isso fechamos então a segunda parte da termodinâmica e com isso também fechamos toda a termologia. Muito bem, olha só, vamos à resolução de 2 exercícios sobre o conteúdo. Eu estou na página 30 da apostila, link da apostila está aí na descrição, e ele fala o seguinte. A figura representa o ciclo ABC, realizado por certa massa de gás ideal. O trecho AB é uma hipérbole equilátera, é uma isotérmica. Sendo uma isotérmica, de A para B, a temperatura permanece constante. Onde a área abaixo dela, até o eixo das abscissas, é numericamente de 8,8 vezes 10 à quarta. Atenção, essa área abaixo dessa isoterma, até o eixo das abscissas, é uma área que tem valor numérico de 8,8 vezes 10 à quarta. Letra A. Determine o trabalho realizado nas etapas AB, BC e CA do ciclo. Muito bem. Trabalho realizado de A para B. Nós não temos como calcular essa área com apoio da geometria devido a essa curva, somente com uma integralzinha aqui no caso. Como você não tem a função, então você vai usar o recurso da área. Ele deu essa área de 8,8 vezes 10 à quarta. Logo, o trabalho realizado de A para B é 8,8 vezes 10 à quarta joules. Essa é a primeira das respostas. O trabalho de B para C, repare que a pressão está constante, então eu posso usar pressão vezes variação de volume. Daqui eu tiro que o trabalho realizado de B para C é, pressão nesse caso é 4 vezes 10 à quarta,
vezes variação de volume. Repare que o volume vai de 2,4 para 0,8. Então, a variação de volume é 0,8 menos 2,4. Isso dá um trabalho realizado de B para C de 0,8 menos 2,4 dá menos 1,6. Menos 1,6 vezes 4 dá menos 6,4 vezes 10 a quarta joules. Repare que esse trabalho é negativo. E aí, finalmente, nós temos o trabalho de C para A, só que repare que de C para A, nós estamos numa isovolumétrica. Então, o trabalho de CA, ele é igual a zero. A letra B do exercício, ele pergunta o seguinte: qual a conversão energética que ocorre ao final de cada ciclo de calor em trabalho ou de trabalho em calor? Por quê? Ele quer a cada ciclo. Repare o seguinte: a cada ciclo, nós temos saindo de A, vem para B, para C e volta para A. Uma coisa é fato. Na transformação cíclica, a variação de energia interna é nula. E aí nós temos o seguinte: repare que de A para B, eu tive trabalho realizado. Se você pensar na primeira lei da termodinâmica, calor igual trabalho mais delta U, repare o seguinte: aqui a variação de energia interna é nula. Logo, o calor recebido por esse gás, vou chamar de Q1, foi o trabalho realizado de A para B, que nós já temos. Isso dá um valor de 8,8 vezes 10 a quarta joules. Isso ao final da primeira transformação. Depois nós tivemos, na segunda transformação, que foi a transformação de B para C, observe que nesse caso, quantidade de calor, trabalho mais delta U, nós só temos o seguinte: repare, o trabalho realizado de B para C, nós temos o valor dele, foi menos 6,4 vezes 10 a quarta. Repare que ele é menor que esse valor, está sobrando um saldo. Só que nós tivemos também variação de energia interna, uma vez que mudou a isoterma, a temperatura muda. E como a temperatura diminuiu e o trabalho também foi negativo, nós tivemos aqui um calor Q2 rejeitado, ele é negativo. Não dá para calcular ele por enquanto, porque eu não tenho informações sobre a temperatura do gás aqui. Apesar que usando PVT igual a PVT, você poderia até pensar em calcular essa variação de energia interna. Como não foi o que ele pediu por enquanto, eu não vou fazer esse cálculo. Só estou interpretando para que você entenda o que aconteceu. E finalmente nós temos a transformação de C para A. Nessa transformação de C para A, nós não tivemos trabalho, então se você pensar na primeira lei da termodinâmica, trabalho mais delta U, o que acontece? Nós tivemos um trabalho nulo e tivemos uma variação de energia interna. Só que essa variação de energia interna é a mesma que essa daqui. Essa é negativa, essa é positiva, anula. De tal forma que a quantidade de calor total que sobra nesse sistema, ou seja, o trabalho útil, é a diferença dos dois trabalhos, que é 8,8 vezes 10 a quarta, menos 6,4 vezes 10 a quarta. Isso dá um saldo energético de 2,4 vezes 10 a quarta joules. Essa é uma questão bastante interessante. Para C, ele pergunta, calcule a energia convertida. Na verdade, já está calculada. É essa a energia convertida em trabalho. E a letra D, ele pergunta o seguinte: se uma máquina que funciona com base nesse ciclo realiza 100 ciclos em 20 segundos, qual a potência da máquina? Então, letra D, eu tenho 100 ciclos num intervalo de tempo de 20 segundos. Moçada, essa quantidade de energia aqui é por ciclo. Então, você tem um trabalho útil total nessa máquina de 100 vezes esse trabalho útil, ou seja, 2,4 vezes 10 a quarta. Logo, o trabalho útil total dessa máquina vai ser 2,4 vezes 10 a sexta joules. E aí você pode calcular a potência útil dessa máquina como sendo a relação entre o trabalho total e o intervalo de tempo. Daqui você tira que a potência útil dessa máquina seria o trabalho total, 2,4 vezes 10 a sexta, intervalo de tempo foi em 20 segundos. Daqui você tira que a potência útil dessa máquina vai ser igual a 0,12 vezes 10 a sexta, que você pode escrever como 12 vezes 10 a quarta watts. Essa é a potência da nossa máquina. Bela questão. Próximo exercício que nós vamos resolver é um exercício da FAMEP, uma questão aberta, página 148, ele fala o seguinte: a figura representa o diagrama de fluxo de energia de uma máquina térmica que, trabalhando em ciclos, retira calor Q1 de uma fonte quente. Parte dessa quantidade de calor é transformada em trabalho mecânico T e a outra parte, Q2, transfere-se para uma fonte fria. A cada ciclo da máquina, Q1 e Q2 são iguais, em módulo, respectivamente, A. Então, observe que o calor Q1
injetado na fonte quente é de 4 vezes 10 a terceira joules e o calor rejeitado de 2,8 vezes 10 a terceira. Isso por ciclo. E aí ele informa o seguinte, a máquina executa 3.000 ciclos a cada minuto. Calcule, letra A, o rendimento dessa máquina. Muito bem, o rendimento, vimos agora há pouco a equação, é 1 menos Q2 sobre Q1. Daqui eu posso tirar diretamente que o rendimento é 1 menos Q2, que é o calor rejeitado, 2,8 vezes 10 a terceira, dividido por Q1, que é 4 vezes 10 a terceira. Lembrando que você poderia também pegar a diferença entre os dois calores, que é o trabalho, e fazer o trabalho dividido por Q1. Também outra opção. Mas aqui, como eu tenho Q1 e Q2, posso ir direto. Daqui eu tiro que esse rendimento vai ser 1 menos. 10 a terceira com 10 a terceira corta. 2,8 dividido por 4 dá 0,7. Daqui nós tiramos que o rendimento da nossa máquina é 1 menos 0,7, que é 0,3. Isso dá 30% de rendimento para esta máquina térmica. A letra B, ele pede a potência útil da nossa máquina. Repare que eu tenho que ela executa 3.000 ciclos por minuto. E aí agora é importante, eu preciso do trabalho útil dessa máquina. O que é o trabalho útil? É o calor Q1 menos o calor Q2. Quando você faz essa diferença, você vai ter calor Q1, 4 vezes 10 a terceira, menos o calor Q2, 2,8 vezes 10 a terceira. Logo daqui você tem que o trabalho útil ele é igual 4 menos 2,8 vai dar 1,2 vezes 10 a terceira joules. Não se esqueça que isso é por ciclo. Logo, a potência da sua máquina é o trabalho útil pelo intervalo de tempo. E aí não se esqueça de uma coisa, o trabalho útil por ciclo é 1,2 vezes 10 a terceira, vezes 3.000 ciclos, 3.000, dividido pelo intervalo de tempo, que foi por minuto, ou seja, 60 segundos. Daqui você tira que 0 com 0 vai embora, 30 por 6 dá 5, ou seja, a potência útil da nossa máquina, 5 vezes 1,2 vai dar 6, 10 a terceira com 0 que sobrou aqui, 10 a quarta watts, essa é a potência útil da nossa máquina térmica. Muito bem, moçada, com isso então fechamos a termodinâmica e fechamos também toda a termologia. Espero que você tenha gostado, se gostou já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos, grande abraço e até o próximo conteúdo.